Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Lembrando novamente, nunca é demais, não deixe de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que todas as vezes que um vídeo novo for publicado, você receba a notificação. Também pode se sentir completamente à vontade para compartilhar o link dos nossos vídeos com quem você quiser, família, igreja, amigos, trabalho, com quem você quiser. Isso ajuda de maneira muito grande a disseminação, a expansão do ensino bíblico. Amém? Então vamos continuar a falar sobre os teólogos do Ocidente e do Oriente antes do Concílio de Nicéia. Nós temos mais uma pessoa aqui para que nós possamos discutir, que é o Novaciano. Nós não temos certeza se ele era realmente da Itália ou não. Ele sucede Fabiano. Quando Fabiano é martirizado em 250, é ele que assume o lugar do papado na Sé Romana. A Sé Romana é o local onde os papas realizavam o seu ministério. Este Novaciano, ele tinha uma posição muito firme em relação àqueles que abjuravam a fé. Então, quando ocorreu a perseguição, muitos negavam a sua fé, adoravam, faziam os sacrifícios, enfim, idolatravam, eles se separavam da igreja. E depois, quando diminuía a perseguição, eles voltavam para o cristianismo. E Novaciano não aceitava isso. Ele achava que a pessoa não podia ser readmitida, porque ela havia conscientemente negado a fé em Cristo. Então, essa era uma posição muito firme de Novaciano. Ele foi eleito, em verdade, um antipapa, porque ele se indispunha com os papas. E ele foi consagrado, em verdade, por 3 bispos italianos. É óbvio que o papado não aceita isto, ele é excomungado e foi martirizado. Nesta época aparece então uma doutrina, um dogma que ficou conhecido com o nome de monarquista. A gente viu isso no vídeo passado. No vídeo passado eu falei rapidíssimo sobre o monarquista, que isso tinha a ver com o papado, com o bispo. Aqui nós vamos ver mais de perto do que é esse monarquismo ou antitrinitariano. O que significa isso? Isso aparece em 200 e alguma coisa antes do ano de 300, né? Ou seja, isso aparece no século III, né? E os monarquistas, eles se dividem em 2 grupos, os monarquistas dinâmicos e os monarquistas modalistas. O que era um monarquista dinâmico? Ele afirmava que Cristo era o Filho de Deus por adoção. Então, veja lá, Jesus, nascido de uma virgem, por sobre quem desceu o Cristo divino, ou seja, o Espírito Santo. E aí, no batismo, aconteceu a adoção, porque quando se conta que Deus, no momento do batismo, diz: "Este é o meu filho amado", neste momento aconteceu a adoção de Jesus Cristo. Então, Cristo, para o monarquista dinâmico, ele achava que era um filho de Deus, não porque era filho de Deus, mas porque foi adotado. Em outras palavras, o que significa isso? Significa dizer que eles não aceitavam a
divindade de Cristo, ou seja, Cristo não era divino, que ele achava que Cristo se torna divino, alguns no momento do batismo, outros dizem que ele se torna divino apenas no momento da ressurreição. O monarquista modalista, ele diz que Cristo era uma manifestação de Deus, uma manifestação temporária. Então, não era alguém especificamente, não era uma pessoa, mas era um Deus que foi encarnado, uma manifestação temporária do próprio Deus. Jesus, segundo esses monarquistas ou antitrinitarianos, por que eles falam antitrinitarianos? Porque eles não aceitavam a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente falou rapidamente, né, no precursor do trinitarismo no vídeo passado. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, para eles não existia. Eles eram antitrinitarianos, não aceitavam a Trindade. Eles dizem que Jesus foi cheio do poder de Deus pelo Logos de Deus. Então, a interpretação, quando João fala que o Logos se fez carne, na verdade era o próprio Deus, era o conhecimento de Deus que havia sido encarnado numa pessoa chamada Jesus. Ele foi ressuscitado dentre os mortos e ele recebe uma divindade que não era dele, era uma divindade delegada por Deus. Portanto, ele não era divino, ele era uma emanação de divindade, como se fosse um espectro da divindade. Noeto, ele vai dizer não é isso. Noeto ensinava que Cristo era o próprio Pai, ou seja, Jesus era o próprio Deus que nasceu, sofreu e morreu. Em outras palavras, naquele momento, Deus não estava nos céus, Deus estava aqui encarnado numa pessoa chamada Jesus. Num determinado ponto, uma pessoa de nome Sabélio, que era cristão, ele desenvolveu uma teoria um pouco diferente. Ele disse: Pai, Filho e Espírito Santo são um só, são o mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo que existe a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Com o passar do tempo, as ideias de Sabélio acabam fazendo surgir o que nós chamamos de teologia trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo uma só. Esta a grande dificuldade de nós entendermos isso, porque a nossa cabeça não chega nesse ponto. E porque ele falou isto, ele foi excomungado. Então, houve a excomunhão do Sabélio exatamente porque ele acreditava na Santíssima Trindade. Isso, mais para frente, vai se firmar como dogma da Igreja. Nesse momento também surge uma outra heresia. A gente já falou de uma série de heresias lá atrás, aqui surge mais uma, a chamada maniqueísta. A heresia maniqueísta, ela está fundada em Mani, nesta pessoa que está aí desenhada ao lado. Mani era da Pérsia e, em verdade, ele começa o seu ministério em Babilônia. Então, ele foi... iniciou a sua pregação em 247 e ele foi crucificado em 276. Ele foi julgado e condenado por corromper a religião. Ele dizia que a salvação baseia-se não na fé. Lembram que nós vimos que alguns achavam isso? Não na fé.
Mani achava que a salvação se baseia no conhecimento da verdade, da verdadeira natureza do homem, do desejo que ele tem em retornar ao reino de luz. Então, surge aqui uma heresia chamada maniqueísta. Ele rejeitava a ideia da encarnação de Cristo, portanto, Cristo não foi encarnado em Jesus, não acreditava na divindade de Cristo e ele achava que as pessoas, os cristãos, eram divididos em perfeitos e ouvintes. Perfeitos eram quem? Ele e todos os seus discípulos. E os outros eram ouvintes. Eles não eram perfeitos, porque eles não tinham o verdadeiro conhecimento da verdade. Ele se organizava em 12 apóstolos, óbvio, todos perfeitos. Eram 72 bispos, haviam presbíteros, diáconos e evangelistas que andavam, que eram itinerantes, que andavam pelo território todo, pregando a filosofia maniqueísta. Eles adoravam 4 vezes por dia, virados, direcionados ou para o sol ou para a lua, dependendo do horário, eles faziam isso, eles se viravam para o sol, para a lua. Uma coisa interessante, depois nós vamos ver que existe uma religião que quando ora, ela se volta para Meca e faz as suas orações virado, em direção a Meca. Aqui os maniqueístas faziam a sua oração virados para o sol ou para a lua. Por que eles faziam isso? Porque eles achavam que o Redentor era o sol. Engraçado isso, porque nós temos um faraó egípcio que tentou entronizar o sol como divindade maior. Então havia uma única divindade que era o sol. E essas filosofias, esses dogmas, eles vão voltando, de uma hora ou outra, eles só têm uma roupagem diferente. Eles guardavam domingo e faziam jejum em honra ao sol. Eles foram perseguidos pelos imperadores romanos e o início da perseguição foi sob Diocleciano. Quando nós terminamos este período chamado período anteniceno, por que anteniceno? Porque foi antes do concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia, algumas coisas vão ser discutidas e tratadas. Então, aqui nós temos a luta contra o gnosticismo, o montanismo, se desenvolve o bispado como centro de adoração. Nós vimos aqui as outras heresias, como acabamos de ver o maniqueísmo, por exemplo. Eles achavam que os dons pertenciam apenas ao clero, ou seja, só os bispos tinham dons, mas ninguém da igreja tinha dom. Os sacramentos eram rituais, eles faziam os sacramentos, mas não tinha vida nenhuma, era apenas uma formalidade. Os bispos tinham o direito de determinar o que era correto e o que não era correto. E, óbvio, o que eles falavam era correto. Os presbíteros, eles aconselhavam os bispos, e pastoreavam as igrejas. E com a permissão do bispo é que esses presbíteros e diáconos, eles podiam ministrar estes sacramentos, esses rituais. E, eventualmente, podiam também pregar. O diácono era um assistente do bispo no cuidado que eles tinham com os pobres, questões financeiras, eles ajudavam no culto, ministração de disciplina. Por quê? Porque quem dirigia o culto era o bispo. Era ele que fazia excomunhão, era ele que tinha o poder neste território chamado diocese.
Todos eles, bispos, presbíteros que os auxiliavam e diáconos que os auxiliavam, diretamente fazendo exatamente o que o bispo fazia, esse poder do bispo. A gente está vendo aqui que o poder do bispo está começando a crescer, né? Todos eles eram sustentados pela igreja, eram sustentados por ofertas da congregação, mas muitos deles também tinham seus negócios fora da igreja e também ganhavam seu sustento fora da igreja. Amém, amados? Bons estudos!